E mais uma noite participando do nosso Fala Comigo Direito, uma entrevistada, advogada, extremamente polêmica, combativa, minha amiga pessoal. Fabi, nós vamos ter trabalho hoje. Vamos lá, eu já percebi aqui, já nos bastidores, eu já senti o drama. Já. Nós vamos ter problemas hoje, mas é uma advogada que eu tenho um grande prazer de recebê-la aqui no Fala Comigo Direito, uma advogada que eu admiro. Ela é advogada dos famosos, né, doutora? Exatamente. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado no tratar com ela, porque ela fala tudo. Graciele Queiroz, seja bem-vinda. Obrigada, meu amigo. Felicidade de estar aqui conversando com você. Um cara que eu amo demais, todo mundo sabe, né, Fabi? Sim, e assim, sim. Hoje, eu acho que é um divisor de águas, Sim. tá? Mostrar para a sociedade que não existe uma luta de embate entre delegados e advogados. Com Ainda mais certeza. você, mulher, Sim, sabe? sim. Essa pauta ela é muito importante para que todos entendam que o delegado faz o trabalho dele e o advogado também. Nós não somos inimigos. Até porque eu preciso do delegado para poder trabalhar. E nós precisamos do advogado para a gente conseguir alcançar o único fim que todo mundo busca. Tanto o advogado quanto o delegado, Sim. o juiz e o promotor. Eu sempre falo, nós somos protagonistas da justiça criminal. Um Verdade. depende do outro. Eu vou precisar do advogado para fazer uma boa investigação, isenta de vícios, sempre garantindo os direitos individuais do investigado. O advogado precisa do delegado para que faça uma investigação também eficiente, que chegue, na verdade, a gente não é órgão acusatório. Exato, O delegado não é exato. órgão acusatório. Essa é a grande questão. Nosso papel é o quê? É coligir elementos de informação Verdade. para, no final, entregar para a justiça um melhor trabalho, né, doutor? Grace, a doutora Fabiana é fora da curva. É uma advogada, uma delegada moderna. É uma delegada que já atuou em algumas delegacias, pensa diferente, Isso é mas bom. atua de uma forma muito acolhedora aos advogados. Porque é exatamente o que ela fala sempre. Fazer o certo, na Ela verdade, quer né? buscar provas, elementos de provas. Isso é importante. E muitas vezes os nossos clientes, eles não estão envolvidos em toda aquela polêmica toda em que nós atuamos no dia a dia. Exato. Mas a notícia chega até a autoridade policial, que é inclusive é o primeiro contato Sim. do operador do direito com o Estado, vem através do delegado de polícia. Então, assim, eu acho que o nosso bate-papo vai ser bastante próspero, você se sinta à vontade. A Fabiana, ela é super de boa nessa questão processual, ela entende Isso é bom. muito, é professora. Opa, né? já gostei. Professora. E a gente vai falar sobre vários temas, mas tem um tema que chama bastante atenção hoje. Inclusive, acabou de sair, nós acabamos de dar uma fuçada nas redes sociais. O caso Vitor Bonato foi absolvido. Foi absolvido. Conta pra gente como que foi tudo, assim, desde o início, assim, desde os primórdios. Exato. Eu fui convidada para fazer parte da defesa junto com a doutora Samara Batista. Ele já estava preso há uns 56 dias. Uhum. E quando eu vi as provas, eu fiquei assim, estarrecida. Que eu falo, como assim ele tá preso? Não tem fundamentação da prisão dele. Porque Era preventiva a prisão dele? era temporária. Ah, temporária, Era temporária. tá. Que foi convertido em preventiva. Isso, ou exato. era na temporária ele tava ainda? Não, foi temporária só. Temporária Foi porque é hediondo, né? Exato, Aquele- exato. Mas pode prorrogar a temporada Exato. mais 30. Mas 30 por mais 30, hediondo, isso, o justamente, dele é foi isso hediondo. mesmo. Foi estupro, faz um né? tempinho já, isso foi em setembro para outubro Foi do ano estupro, passado. né, a acusação Estupro, dele. exato, Tá. de 3 fiéis. Tá. Aparentemente 3 fiéis, porém eram 3 amigas da casa dele. Uhum. Como assim, doutora? Sim, meninas que frequentavam a casa dele, que não tem nada a ver com a religião. Mas o que é que chama mais a atenção da mídia? Pastor, influenciador, acusado de abuso. Não é dizer assim, meninas da casa do pastor. Não. Uhum. Então a gente sabe como é a mídia, né? Então ele ficou preso 56 dias. Ele ficou preso 56 dias. E o juiz, o mesmo que pediu a prisão dele, foi o mesmo que soltou. Certo. Porque viu que não existia elementos para a prisão dele. Porque tudo fica em cima de um vídeo que ele faz nas redes sociais pedindo desculpa para as supostas vítimas, porque ele defraudou. Nós temos que entender o seguinte, cada um tem sua religião. Fazer sexo fora do casamento, para uns é pecado. Sim. E nesse momento que ele faz esse vídeo, ele diz o seguinte, eu defraudei elas e quero pedir perdão. O que é defraudar?
Ele não está dizendo que ele cometeu crime de abuso sexual com elas. Porém, nós sabemos que hoje os likes, eles crescem com aquela máscara, né? Às vezes até ele não foi feliz nem no verbo que ele empregou, porque às vezes a pessoa nem entendeu o que ele quis dizer com defraudar. Exato. Ele quis dizer o quê? Eu pequei, ele quis dizer. Exato. Eu fui Exato. adúltero nesse sentido. Isso. Mas nesse sentido, talvez se ele tivesse usado um termo que fosse mais acessível à população, não teria virado talvez essa repercussão tão grande que deu, né? Exato. As 3 supostas vítimas, elas constituíram advogados. Todas tinham advogados. Foi uma audiência, assim, tensa, tá? Mas sempre mostrando a realidade. Porque assim, ó, Fabiana, o advogado, ele não tá para denegrir a vítima. Não, isso não é o papel do eu quero advogado. até a gente depois pegar um ponto nesse aspecto aí. O que é que diz a DPF 1107? Nós temos que, de fato, acolher. O que é que eu Exato. falo nas minhas mentorias? As vítimas, elas não são minhas inimigas. Eu De coloco jeito ela nenhum. no colo, até que eu quero respeito. Eu sou mulher. Recentemente, agora em audiência, o advogado de um dos réus pediu condução coercitiva. Eu falei, excelência, pela ordem, eu não aceito a condução coercitiva para a vítima, até porque quem tem que provar se ele é culpado ou não somos nós. Exatamente. Isso não é papel do advogado Porque- dizer que ela usa roupa curta, que ela Isso- se droga. Isso não é papel do advogado. Isso na linguagem, na verdade, na criminologia explica muito isso. Esse tipo de comportamento que hoje eu vejo que é muito retrógrado. Ainda é um resquício. Hoje já não tem mais essa cultura de desqualificar a vítima na tentativa de defender o cliente. Ah, mas isso é burrice, Isso tá desculpa. Eu acho que isso pega até mal. Muito Sinceramente, mal. pega até mal. Muito mal. A questão tem que ser levada no ponto de vista técnico. Por quê? Exato. Essa desqualificação da vítima, doutor Eduardo, o que leva? A revitimização, a Exato, sobrevitimização. exato, A pessoa Fabi. foi vítima, às vezes no entender dela, ela foi vítima de um crime sexual, de uma violência doméstica, e tá lá, já tem que enfrentar os olhos do Estado, muitas Exato. vezes contar, narrar a história É vexatório. de forma reiterada. Muitas vezes a gente não tem mulheres na delegacia, tem que, às vezes, relatar para homens, já reaviver tudo aquilo. Depois que ela passou por esse primeiro obstáculo, vem o advogado e pá, pau Exato, nela. exato. Isso eu acho até desumano, eu acho isso. Mas Eu é acho. demais. A custo de que você pratica uma conduta dessa para defender o seu cliente? Onde acha que vai chegar? Você acha que vai pegar bem isso perante o juiz, perante o promotor? Eu percebo, se analisar, Fabi, o Supremo já pacificou que não existe mais legítima defesa da honra. Já tá pacificado isso. Verdade, Né? verdade, sim. Já tá Há muito pacificado. tempo, né? A gente está falando de uma evolução jurisprudencial, uma evolução na própria legislação, Sim. e está pacificado. Exato. A população está entendendo que não dá mais para usar os argumentos que se usava no passado. Vamos ser mais técnicos, né? Sim. A vítima ela tem que ser acolhida Sim. Exato. em todo momento. E o papel do advogado, o que eu falei, o que o doutor Eduardo falou, pra mim eu trabalho junto com o advogado. A gente quer, eu não sou órgão acusatório, eu quero chegar na verdade dos fatos. Exato. E o papel do advogado é isso, é defender tecnicamente. É o que a doutora falou, olha, não tem prova pra justificar uma prisão de 56 dias. Vai Exato. atacar isso. Não precisa atacar a vítima. Exato. Que usou roupa curta, que estava embriagada, Usando droga, dava- que usava, não que deu em existe isso. cima, que eu acho que isso no fim das contas o resultado útil final é muito pequeno. Verdade. Que você Olha, vai doutora, conseguir. eu tenho casos de jogadores, lutadores em casas de prostituição. Uhum. E como é que eu atuo? Justamente esse caso que eu coloquei aqui para vocês é de um caso de 2 casos de prostíbulos, onde um dos meus clientes teve ato sexual e depois ela fala que houve crime. Houve, né? sim, que não houve consenso, Exato. E nesse contexto, o juiz fala assim: a vítima sumiu e o outro advogado pede para poder trazer ela de todo jeito. E eu falo: não. Se não tem vítima, não há crime. Não Nós tem, sabemos disso. exatamente. Mas vocês veem também, os advogados eles não estão preparados para atuar em crimes sexuais. Nós estamos falando do pior crime que existe no ordenamento jurídico. É uma Imagine- pecha, né? Exato. É uma pecha. Você tem que ser sensível. Por exemplo, quando eu chego na audiência, a primeira coisa que eu faço é me colocar no lugar dela. Eu sou mulher. Eu Exato. entendo o que você está passando aqui. Se porventura, por qualquer momento, ou eu vinha falar qualquer bobagem, ou fale algo que você não entenda, por favor, me desculpa. Exato. Ó, me adverte que eu vou refazer. Esse é o meu papel. Mas nem todo advogado, doutor, eu vejo que tem essa sensibilidade.
É o que a doutora falou. Eu acho que o advogado que atende crimes sexuais, casos envolvendo crimes sexuais e violência doméstica como um todo, tem que ser um advogado especializado. Tem. Se a gente tem uma delegacia especializada no atendimento das vítimas, por que o advogado não tem que se especializar? Como se especializa na área tributária? Exato. Como o nosso entrevistado anterior se especializou na área no direito marítimo. Por que o advogado... Então, eu sou muito a favor de advogados igual a doutora, que se especializaram, que conseguem ter uma visão ampla do caso. E não aquela visão de, a mulher deu em cima, a mulher deu causa a isso... E bate o processo inteiro, a investigação inteira, o processo inteiro, faz a recursão no mesmo argumento. Frágil e totalmente destituído de nenhum condão jurídico, né? Mas, e assim, Fabi, a gente quando fala de crimes sexuais, muito pouco provável o homem vai ser vítima. Não que não seja. Sim, mas é muito a difícil. grande maioria é mulheres. E a doutora Graciele, ela atua exatamente, né, uma mulher atuando em crimes sexuais, que faz uma diferença porque ela entende o comportamento da mulher. A gente se põe no lugar. Se põe no lugar, né? A gente tem uma empatia diferente, né? Exato, mas eu dizer só uma observação, tá, Edu? Eu atuo em falsas acusações de abuso sexual. Sim. Tá? Não é como é que dizem assim, doutora, como você falou aqui, a doutora advoga para os famosos que são inocentes. Mas tá, doutora, como é que você vai atestar que ele é inocente? Gente, a gente nasceu ontem. Nós sabemos que estupro é problema de saúde. É necessário verificar se há algum distúrbio sexual nesse homem ou não. Para isso, eu tenho uma equipe médica para atestar se há distúrbio sexual no meu cliente. Existe uma equipe por trás da Graciele Queiroz. A Graciele Queiroz não está sozinha. Tem a Vitória também, tem a doutora Vitória Rocha. Então você faz esse filtro. Antes de aceitar o caso, você faz esse filtro. Então. Até porque quando coloca o meu nome no Google, você vai para minha central. A minha equipe está lá trabalhando. Nós vamos querer saber o seu processo, passo a passo, para depois eu te atender. Depois que eu faço a avaliação do seu processo, eu entendo que de fato... Porque tem que juntar as peças. Porque não adianta hoje, doutora, você levantar uma pauta dessa, que é uma pauta muito séria. Sim. É uma pauta muito séria. Muito. Você chega e diz assim, primeiro, o povo me odeia. Acaba sendo impopular, né? Exato. O seu trabalho é impopular. Exato. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Quando é o seu pai? Quando é o seu irmão? Seu filho, ele é inocente? O do vizinho não é? O jogador não é? Faz sentido. Não existe faz isso. sentido. E todo mundo tem direito a defesa. Exato. Faz sentido. Mas, doutora, voltando, e aí a senhora pegou esse caso do pastor e como que a senhora conseguiu fazer essa separação do joio do trigo? O indúbio pro réu, né? Ah, sim. O indúbio pro réu. Por que o indúbio pro réu? É o que eu falo sempre. Quando você pega e começa a perguntar, a inquirição é um divisor de águas em crimes sexuais. Quando você começa a perguntar, você vê que aquela disse isso, mas aquela disse isso. Qual é o momento que realmente é verdade? Não existe. Outra, as 3 supostas vítimas foram muito bem respeitadas em audiência. Todas estavam com assistente de acusação. Eu vi, assim, um pouco de falta de respeito, até da falta da assistente de acusação com as testemunhas de defesa, porque tem perguntas... Até às vezes com réu, às vezes, né? Totalmente. Só que assim, o silêncio seletivo, quando eu vejo a falta de respeito, eu já solicito. Porque o réu tá ali para responder tudo, como eu também deixei o Vitor responder tudo, para o juiz. Ministério Público dá pulo dessa altura. Até porque, assim, o Ministério Público do caso dele, olha, eu tenho que tirar o chapéu. Porque ele denunciou, aonde o juiz aceitou parcialmente. Sim. Porém, o próprio Ministério Público pediu absolvição. Sim. E eu fiquei assim... Então ficou muito provado, assim, porque pro Ministério Público pedir absolvição é que algo ficou bem, ou não provado, ou muito bem provado. A absolvição dele foi por ausência de prova, insuficiência de prova. E, na verdade, doutora, e nesses crimes, é o que a doutora falou, a única coisa que temos é a palavra da vítima. É a palavra da vítima. Porque, logicamente, crimes sexuais, eles são cometidos longe de olhos na e ouvidos da clandestinidade, sociedade. exato. Lógico, ninguém estupra ninguém na frente de... Salvo raríssimas exceções, ninguém estupra ninguém abusa de ninguém na frente de outra pessoa. Exato. Então, o que a gente tem, na verdade, é a palavra da vítima e, às vezes, de alguma testemunha indireta. E olha lá, exato. Indireta. Nem a testemunha direta. Então, o cotejo dessas oitivas, dessas inquirições, é o trabalho mais fulcral da investigação. Exato. Mas não tem muito o que fazer. Exato. E o que é que diz os julgados? A palavra da suposta vítima, sem coerência com os fatos e o corpo e delito, é nulo. Isso desde 2008, 2004, sempre existiu. Porém, é o que a gente tá falando. Os advogados, eles não têm, como é que eu te digo, o traquejo de trabalhar com... O que vai perguntar? Quando eu pergunto assim, como é que você gosta do seu ato sexual? Oi? Como assim, doutora, você tá perguntando isso?
Peraí. Deixa eu te falar. Eu vou te falar de um caso que ela lembrava de tudo, mas quando adentrou o motel, ela deu um apagão. E aí eu perguntei pra ela, como é que você gosta do seu ato sexual? Você é uma mulher maior de idade, com vida sexual ativa, e aí foi chamado pela ordem, a juíza falou, eu falei, excelência, com todo respeito, eu sou mulher, me coloco no lugar dela. E eu não estou faltando com respeito, até porque quando se trata de crime sexual, eu só posso falar de pênis e vagina. Então você perguntar como você gosta do seu ato sexual, por que isso? Eu fundamentei a minha pergunta, porque todas as minhas perguntas eu fundamento. Ela lembra de tudo, menos no momento que ela adentra e de manhã ela acorda com uma dor no pescoço que o próprio perito não sabe atestar que dor é essa, que não foi detectado, entendeu? E eu consegui também a absorção do vereador, então assim, o tato tá, o pulo do gato tá na forma de inquirir. E eu saio de lá conversando com a juíza. Claro que existem algumas juízas feministas que é até difícil para você conversar, né? Recentemente teve uma que eu perguntei, qual o trabalho da senhora? Ela era garota de programa e a juíza na hora deu um pulo, falou que eu não iria perguntar. Eu falei, excelência, com todo respeito, o Código Penal é um só. Mesmo a senhora indeferindo, eu vou colocar em ata. Até porque ela disse que perdeu o emprego por causa do meu cliente. A gente quer entender que emprego é esse. E se a senhora não deixa ela falar, então assim... O problema é que os advogados, eu vejo que quando eu pego muitos casos de advogados anteriores, que eu vou olhar e faço, ele não fez uma pergunta. Ele não sabe fazer quesitação de criança. Então, assim, é o pior crime que existe. E no caso do Vitor Bonato, as audiências começaram desde fevereiro, né? Terminaram agora, tem um mês e pouco. E existiam testemunhas no caso? Várias. Indiretas ou diretas? Não, indiretas. Indiretas porque, assim, por exemplo, supostamente, uma delas, né, dizia que estava indo na casa dele pra... que aconteceu... no ambiente da casa dele. No ambiente da casa dele sempre tinha muita gente. As pessoas que estavam, a irmã, as pessoas ao redor, falavam, nunca vi, ela nunca... Então, assim, muitas pessoas participaram disso, até pessoas da religião mesmo, porque a gente mostrou que não tinha nada a ver com o galpão. Até porque, por exemplo, a fundamentação da delegada para a prisão dele é que tinha mais de 23 vítimas, nunca apareceu nenhuma. Entendeu? Entendo. Tava no relatório de que tinha mais de 23 vítimas. Exato. E não apareceu ninguém. Nenhuma. Aí você vê, né, Fabi? É um caso de se investigar mais, talvez pedir mais prazo, né? Para ouvir mais. Ou então, se não tem ainda a identificação das vítimas, seria o caso talvez nem citar essas outras vítimas que não apareceram. Exato. Mas a mídia traz uma força, porque, por exemplo, ele estava preso, se eu não me engano, eu acho que os 40 dias que ele estava preso, que vazou as informações para a mídia. Então, na mídia, cria-se um entendimento que mais mulheres irão à delegacia. Sim. Porque a cara tá lá estampada, então vem e denuncie. E não foi ninguém. Foram só as três que... Só as três. E as pessoas da religião sempre falaram. Ele sempre foi muito respeitador. Agora sim, ó, venhamos e convenhamos. Com todo respeito, que eu sei que sempre traz uma polêmica, mas quando eu vi o Vitor na cadeia, eu falei pra ele, sabe o que é o seu erro? Ser bonito. Ele é um homem que chama muita atenção. E nas conversas de WhatsApp, eu dizia assim, eu me sinto uma Kenga Gospel com você. Como eu queria esse pastor pra mim. E você vê, assim, a necessidade de você ter uma pessoa... Ele é um cara muito, assim, a aparência dele é uma aparência... Muito bem aparentado. Muito bem aparentável. É um cara que chama atenção. E você vê que meninas que tinham um amor, uma necessidade, por exemplo, me vejo casando com você. Então, isso foi provado. E sabe o que me deixa com uma dor no coração? Eu ver os comentários dizer, porque é branco e bolsonarista. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí começa a mistureba. Não. Começa a mistureba. Começou a questão da... já trouxe pro campo político, né? Aí já começa. Branco e bolsonarista. Então, assim, tinha dinheiro pra ser absolvido. Ninguém acredita que, de fato, o cara é inocente. Por que ele não pode ser inocente? Porque ele tem que ser culpado? As mulheres são vítimas e ele é culpado? Que loucura é essa? Que o fim do tempo, ninguém pode ter filho. Você tem 2 filhos, viu? 3. 3 meninos? Tenho 2 meninos e uma menina. Não, tô falando menino. Menino. Tenho 2 meninos e uma menina. Se você ter filhos, é bem complicado. Como é que
pode isso? Quer dizer que você tem um relacionamento, a mulher simplesmente tá com ódio, porque você deixou ela e arrumou uma novinha, e aí? Isso é o que a gente estava falando. Eu trabalhei em delegacia da mulher um ano e pouquinho, e infelizmente a gente vê não muito, mas existem ainda mulheres que usam a delegacia da mulher como instrumento de vingança. Verdade. E é muito difícil para o delegado fazer esse filtro num atendimento de urgência, assim, um atendimento sumário. A vítima está na sua frente, ela tem a credibilidade, não cabe a mim naquele momento pôr em jogo a palavra dela. A gente lavra o BO, que é o nosso trabalho, e o nosso trabalho é investigar. Até então, para não prevaricar. não tem como. Exato. Doutora, Até para não prevaricar. Não dá. É o que a doutora falou, eu não posso olhar, a doutora não tem cara de que é vítima, não. Para de frescura. Você não é vítima, não. Você é bonita, aí advogado tem dinheiro. Não nos cabe fazer essa acepção. Essa é vítima, essa não é vítima, essa é vítima, essa não é vítima. Não cabe ao delegado. Eu entendo. A gente tem que dar um atendimento democrático. Então você lavra o boletim de ocorrência e aí entra o nosso papel. Aí é o deslinde da investigação. E aí que a gente vai ver o que temos de prova são as oitivas, são as testemunhas. Muitas vezes, doutor, nós não temos nem laudo pericial. Porque o estupro não necessariamente é conjunção pênis e vagina. Exato. Muitas vezes, eu arrisco a dizer que na maioria das vezes, 70% dos casos, é ato libidinoso, direto da conjunção carnal. Exato, bastante. Então, o que temos? Um laudo negativo, não há testemunhas. E nós temos só a palavra da vítima. Sempre ela vai estar mentindo? Não. São exceções, claro isso que a doutora está passando. São exceções. Tem vítima que é vítima efetivamente. Verdade. Que às vezes nem procura delegacia. Porque tem medo de ser julgada. Sim. Então não nos cabe acolher a vítima, lavrar o BO, e aí sim entra o meu trabalho. Sim. Investigar para ver o que está certo e o que não está dali. Fabiana, mas eu percebo uma coisa, eu estava falando com a Grace antes de iniciarmos o podcast, que hoje o que acontece? A vítima vai até a delegacia, registra o boletim de ocorrência, o delegado de polícia instala o inquérito. E sim, porque a ação é incondicionada. É incondicionada. Não tem o que fazer. Mas vamos supor que os elementos escolhidos ali, durante a investigação, eles não convencem a autoridade policial. Ok. Perfeito? Perfeito. Vai o relatório final, o Ministério Público diz se a autoridade policial não está convencida, e mesmo assim ainda pode denunciar. Ele não está distrito ao meu relatório. Exatamente, Verdade. mas mesmo assim ainda pode denunciar. Só que eu estava questionando um fato que é uma coisa que beira o absurdo. Esse boletim não sai mais do sistema, Não Fabiana. sai. Não sai. Isso me perguntaram esse final de semana. Não sai. Não sai. E Não se, numa próxima investigação qualquer, essa pessoa... Vamos mudar o crime? Sim. Vamos para a sonegação fiscal? Sim. Numa primeira busca, a equipe de investigação olha o boletim de ocorrência, vê que esse cidadão tem um boletim por estupro de vulnerável, sem condenação, já faz um juízo de valor desse Verdade. boletim. Na Sobre verdade, esse às vezes você não tem nem acesso que não há condenação, né? Você só vai ver o boletim de ocorrência. Exato. Você não sabe o que Exato. É segredo de justiça, né? né? Exatamente. Você não sabe, doutor, no que deu aquele boletim de ocorrência. Mas o Detecta hoje está mostrando algumas informações. Não, sim, mas nem todo mundo tem acesso ao Detecta. verdade. Perfeito, mas a autoridade policial tem. Sim, sim. Então, mas vamos lá, assim, só pra gente entender. É o registro, na verdade, né? Essa pessoa tá carimbada, Fabiana. Sim. É estigmatizado. E né? vou contar uma coisa que talvez vocês duas não saibam. O estado de São Paulo é o único estado da Federação Brasileira que não respeita a decisão da reabilitação criminal. Isso já tô falando de uma pessoa condenada. Que foi condenada... Depois de 5 anos, cumpriu a pena, extinguiu a pena, ainda depois de Aí 5 anos... eu entro com a petição no juiz que condenou, na vara que condenou, o juiz faz a reabilitação e pede para que seja omitido do sistema. Os registros, né? A lei fala em omissão, Fabiana. Sim. Omissão. Essa é a palavra. Seja omitido do sistema todas as informações derivadas da condenação. O Estado de São Paulo não cumpre essa determinação. Não sabia disso. Mandado de segurança não cumpre. A única forma de se cumprir a omissão dessas informações, porque só um juiz criminal pode ter acesso a essas informações, é através da busca ao STJ. Tem que Tem que recorrer até o STJ. Porque o Estado brasileiro é o único Estado da Federação
que não cumpre determinação judicial. Não sabia disso. Eu tenho esse caso aqui no escritório e não foi cumprida. Como faz muito tempo e hoje numa busca não se consegue verificar qual o tipo penal que a pessoa foi enquadrada, foi condenada, eu falo, se eu entrar com mandado de segurança, eu vou dar publicidade. Verdade. Sim. Então, não vou entrar com mandado de segurança e você vai ter que conviver com isso. Ou você quer que eu dê publicidade? Então, assim, eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais atento. O Estado de São Paulo precisa ficar um pouco mais atento a essas questões. E os advogados também precisam ficar mais atentos à questão da reabilitação criminal. Isso faz muita diferença na vida de quem já foi condenado e hoje tem a oportunidade de se inserir na sociedade e ser uma pessoa de bem, né? Eu acho que o pior, Edu, é você ser acusado por um crime que você não cometeu. Eu acho que isso é o pior, ainda mais um crime sexual, né, Exato. doutora? Nossa, isso aí eu falo. Eu tenho clientes que eles, até hoje, têm a síndrome da perseguição, né? Eles estão nos lugares e acho que tá todo mundo dizendo, olha o abusador, olha o abusador, olha o abusador. E como é que você, e outra, estruturar uma família, você não tem noção como... O meu problema hoje maior são as mães. Sabe? Porque a mãe, ela chora... Do réu. A mãe, ela chora. A mãe me liga toda hora. Faz, doutora, pelo amor de Deus, toma conta do meu filho. É assim, eu tenho que trabalhar o meu emocional, porque a sociedade, por exemplo, eu tô conversando com vocês e aqui o povo tá dizendo, que vergonha essa advogada aí. Aqui, ó, vergonha alheia. A esculhambação é toda hora com a minha pessoa. Vergonha alheia, porque não é você que precisa. Vergonha alheia porque não é ninguém, não é seu pai. Filho. Exato, então eu só presto a partir do momento que você tá precisando. E sabe o que é engraçado? E vamos ser realistas, porque eu sou realista. Eu me assustei de uns 4 meses para trás, a quantidade de pessoas realmente culpadas indo no meu escritório. O índice de homens abusadores, eles cresceram assim que é assustador. Sim. E eu clicava no meu Instagram, aí via assim, ó, a mãe filmando o cara que tava no lençol com a criança, o pastor que falou isso, e eu comecei a falar, para. Antes de avaliar, eu quero conversar com eles. Por quê? Fazendo isso 24 horas, quando você bate o olho e fala, isso aqui não tem condições. Já sabe, né? E uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de abusador. Então, como é que você chega para o judiciário e diz assim, excelência, o desembargador, esse daqui não cometeu crime. Como? Muito difícil, muito difícil. É muito difícil. E, doutora, o que a senhora percebe? Que essas falsas acusações que a senhora defende são derivadas do quê? O que leva a mulher a lavrar uma falsa acusação de estupro? Continuando a pergunta, são relações sexuais que foram consentidas e de alguma forma depois elas relatam que não foram? Ou são relações sexuais que nem ocorreram? O que a senhora percebe isso? 90% do meu escritório são rejeição amorosa. Mas então eles tiveram alguma... Eles tiveram. E não, aí? eu tenho um caso que não chegou nem a ter. Mas são exceções. É uma exceção. A grande maioria existe a relação sexual. Existe consensual. Às vezes, muitas vezes o réu é casado. Sim, e a aí grande maioria é casado. Aí quer por fim a relação, a pessoa não aceita e a relação consentida se torna numa acusação de um abuso não consentido, né? Ou então o seguinte, se separaram, tem filho pequeno. 15 dias comigo e 15 dias com o pai. A partir do momento que a mulher vai pegar essa criança, vê que o pai tá com outra namorada. E aí fala assim, eu peguei o meu filho hoje e vi que as partes íntimas estão assadas. O pai deve ter passado o dedo e começa a projetar na criança assim, ó. Seu pai tocou aqui, os vídeos que eu pego das mães falando, foi o papai que pegou aqui, a criança faz, foi o papai. Por quê? Ela tá produzindo que a mãe falou, foi o papai? Foi o papai. Ela tá afirmando. Exato. A criança vai repetir o que a mãe faz. E engraçado que eu olho assim e falo, não acredito que o juiz vai aceitar isso aqui. Depois eu vou conversar e o juiz diz pra mim, doutora, eu entendo, mas eu não... É muito difícil você ver um juiz que diga não vou aceitar. Porque hoje, com essa gritaria, por exemplo, lembra do juiz do caso Mariana Ferrer? Sim. O juiz ficou calado, ao mesmo tempo ele falou muita coisa que eu conheço aquela audiência toda, e o que foi que o juiz fez demais? Eu vi uma movimentação de mulheres contra o juiz. Mas eu acho que ele poderia, minha opinião, eu acho que ele poderia ter
ele tinha o dever de intervir naquilo lá. Eu acho que o papel do juiz é conduzir a audiência, e ele não conduziu. Ele se manteve passivo diante de uma agressão que a vítima, a suposta vítima, nem entrando no mérito do caso, mas que a suposta vítima tinha que ter conduzido, né? Ele tinha que ter, naquele momento, ter posto um ponto final. Mas será que ele não fez? E só aqueles cortezinhos que foram pra mídia? No que mostrou, ele deixou. Exato. Eu acho que a atitude passiva dele, omissiva dele, eu acho que colocou ele como partícipe dessa agressão que foi perpetrada. Né? É incrível, as coisas estão mudadas ao ponto de a gente ver essas situações. E eu vou responder essa pergunta que você fez para a doutora. Eu acredito, Grace, que essa questão do estupro, ela já se perpetua na nossa sociedade há muitos anos. Ah, sim. Desde a época de Síndrome da Mulher de Potifar. Sim. Mas sabe o que acontece? Isso aqui, ó, deu voz. Sim, bastante. Né? Bastante. E nós temos um quarto poder, que eu sempre chamo de quarto poder, que é a imprensa. A mídia, exatamente. Que ajuda, mas também, às vezes... Não, é assim, temos grandes jornalistas. Sim. Eu, particularmente, tenho alguns que eu realmente venero. Mas, assim, aqueles jornalistas de internet, de Instagram, eles precisam buscar os fatos, doutora. Se eles querem noticiar, mas eles querem precisam... a visibilidade. Eu concordo, mas a responsabilidade civil ainda existe. A fake news... Mas a responsabilidade civil ainda existe. Na verdade, doutor, com perdão da palavra, hoje a gente vive a era da lacração. Falou tudo. Infelizmente, a gente vive a era da lacração. Fabiana, o que dá mais like numa rede social? O que vai dar mais like? A história pura e simples, sem grandes pitadas de sal, ou uma história escalafobética, contada com um outro viés mais sensacionalista? Não, sempre é isso que dá o like. É sempre a desgraça que dá o like. Olha, o que a doutora falou é importante, porque caso Daniel Alves... Então, eu estive na audiência os 3 dias. Doutora Fabiana Graciele Internacional. Com mestrado agora em Salamanca. Olha, com mestrado em Inter. Bora. E os 3 dias que eu passei ao lado da mãe dele, do irmão, eu comecei a observar que os únicos brasileiros que tinha era eu e o doutor Augusto, como advogados da família. E eu vi que a mídia no Brasil eu falava... Oxente, eu li assim, grandes jornais aqui. Esse oxente é da onde, Fabiana? Então, aqui é Bahia, são 22 anos, né? Você é soteropolitana? Não, eu sou natural de Maceió. Mas mora na Bahia, Mas eu morei Não, eu moro aqui em São Paulo. Você mora em São Paulo. Mas eu morei 22 anos na Bahia. Eu não vou contar nos bastidores o que eu tô tentando ajeitar aqui, mas deixa pra lá. Tá, não conta não conta, Fabiana. Não dá. Ainda mora em São Paulo. Fabiana, não dá ousadia, Fabiana, não dá ousadia, eu conheço. 30 quilômetros. Pertinho, eu conheço. Antiga. Então, assim, eu vi grandes jornais que eu dava, sabe, credibilidade, falar coisas que não aconteceram ali. Por exemplo, uma história que vinculou muito. O jogador Daniel Alves deu 5 versões. Ele nunca deu 5 versões. Mas o fake news no Brasil, ele beira a maldade. Porque o Daniel Alves tem família no Brasil. Imagine, eu lembro-me que estava em casa, recebi a notícia. Daniel Alves morre no presídio. Eu liguei pra mãe, liguei pra mãe dele e falei assim, olha pra mim, dona Lúcia, tudo mentira, o que foi minha filha? Eu contei pra ela, que bom que foi você que tá me dizendo. E aí a fake news e outra, era o número 1 de notícia, a morte do Daniel Alves. Meu Deus. Então, assim, quem foi que propagou isso? É o que Você vende, tá entendendo? né? É o que vende. E sabe o que é que me chamou mais atenção? Aqui no Brasil, todo mundo metendo pau no Daniel Alves. Quando eu cheguei lá com ela, com a mãe dele, todo mundo abraçava e dizia, mama, força, Daniel inocente. E eu ficava assim, impactada. Eu sempre soube da inocência do Daniel. As provas são ridículas. Até porque você vê que um país dá uma pena que... Eu não vou entrar nisso aqui agora. Porque quem conhece, quem sabe aquilo ali, vê que... Não existe isso. E por que os advogados, os advogados tiveram tanta dificuldade de obter a liberdade provisória dele?
Olha, nós estamos falando de países, né? Lá é totalmente diferente daqui. Legislação. Por exemplo, Lá é uma legislação que é mais recrudesce mais esse tipo de crime. E deixa eu te falar um negócio. No meu mestrado agora, né? Foi a primeira fase, não são 4 fases. Primeira fase do mestrado, eu tive audiências criminais, conversei com bastante juízes e toquei no assunto, né? E o que me chamou mais a atenção é o seguinte: de 990 palavras ditas, 989 era vítima. A mulher, ela é muito acolhida, mas tem que ter um ponto aí de observação. Lá, se eu chego e digo que fui abusada, e se eu chegar e pedir pra tirar, vai ser tirado. Aqui no Brasil, não. Sim, sim. Aqui no Brasil, não. Entendeu? Ah, perfeito. Porque se aqui eu é público aceito um acordo, incondicionado. se eu aceito um acordo, acabou. Entendo. É que lá eles Entendeu? trabalham. O acordo pode ser o acordo civil. Sempre o acordo. mas, Tudo termina no cível sim. lá. Tudo termina Lá no a cível lá. justiça ela é uma justiça mais consensual, né? Eles procuram, Mas, mais olha, reparatória, né? doutora, mas deixa eu te falar um negócio. Eu conversando com o juiz Não criminal. é tão punitiva como a nossa. E um dos casos pra gente estudar era um cara que tinha 74 crimes. Presta atenção. Nossa. 74 crimes. E eu falei assim, excelência, com todo respeito, não existe reincidência? Ele falou, não, aqui não tem. A gente penaliza ele por cada um. Mas o que é roubo, pequenos roubos? E como é que ele faz para restituir? Ele vai ficar 4 meses preso e aí apaga e ele continua. Hã? Tá entendendo? Quando eu comecei a olhar assim, outra, ao lado de juízes, que daqui do Brasil estão lá na minha turma, promotores, delegados, e a gente começava a conversar e dizia, como assim? É muito diferente, né? É da muito nossa. diferente. É muito diferente. É muito diferente. Então, assim, mas doutora, por que o Daniel Alves foi preso? Lá não tem essa história de dizer assim, eu vou soltar porque tem que soltar. Não. Uma coisa que eu vejo, a ignorância da população e dificultar o entendimento é o seguinte: Daniel Alves pagou 1 milhão de euros, não foi para ser solto. Até porque ele já tinha 1 ano e 3 meses preso, ele ia começar a ficar de segunda a sexta preso e sexta ele ia ser solto. Ou, desculpa, de segunda a sexta solto, sexta ele ficava preso e dormia no presídio. 1 milhão de euros foi pago na apelação para que ele respondesse em liberdade até o trânsito julgado do STS em Madrid, que isso dura 2 anos. Sim. Agora, para pensar, viu? 2 anos, Edu. Vai ser chamado todo mundo, a vítima, a suposta vítima, todo mundo de novo. Vai ser ouvido tudo de Todo novo. mundo de novo. Aí, por exemplo, hoje ele não tá sem rede social, o Daniel vivendo a vida dele, trabalhando, aí a vida dele vai voltar ao inferno daqui a 2 anos. E qual que é a necessidade de reinquirir a vítima? É porque lá eles são, como é que eu digo? Nós temos aqui a primeira, segunda e terceira fase, vamos botar assim, né? Sim. Primeiro grau, segundo, terceiro grau. Lá eles precisam entender com outro juízo. Entendi. Tá, Não, porque- Então eles não aproveitam a prova produzida nas outras... E outra, no caso outros da graus de suposta jurisdição? vítima do Daniel, ela foi ouvida por um tampão com uma voz retrocida. Então, por exemplo, todos os jornalistas tiveram que sair da sala, todo mundo É porque a teve que sair. identidade dela não foi divulgada, Não. né? De maneira Não. alguma. E outra, uma coisa que é muito interessante lá. Por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo aqui. Segredo de justiça. Nós sabemos que o sigilo da fonte vaza informações aí que eu fico, como assim? O advogado sabe, mas Sim, os jornalistas sabem. Sim. Então, eles cometem crime? Não. Mas lá, se você divulgar algo que é segredo de justiça e que o juiz diz que não era pra divulgar, você comete crime. Tem um tipo penal, então. Mas nós temos um tipo penal falando sobre segredo de justiça quando é divulgado também, não tem, Fabi? Sim, mas quando é divulgado, eu que faço parte e você que faz parte. Ah, sim. Nós sim. O terceiro Não, não. não. jornalista, o terceiro, né? não, jornalista não, Ah. sigilo da fonte. É. Aí, por exemplo, Perfeito. fulano divulgou a imagem de fulana. Ele tá no processo? Como é que ele sabia? Entendeu? Não tem lógica. E o dela não vazou, né? A Vazou, imagem, vazou a imagem dela, Vazou, o nome sim. dela. Mas chegou a vazar. não é. É um vazamento mais. Não, na verdade é aí que eu entro na história, né? Porque, doutora, por que a mãe do Daniel precisa de advogada? O Daniel estava preso há 1 ano e 2 meses antes da audiência e a história que a mídia propagava era que ele não foi solto porque ele não tinha pago os transtornos que a suposta vítima estava passando. Só que vazou um vídeo dela dançando, dela fazendo festa, dela farreando no Oktoberfest aí da vida da Europa, e aí fizeram um videozinho dizendo, olha, ela tá passando mal. E colocaram. E a mãe, quando viu aquilo, por quê? A dona Lúcia não tinha contato com o Daniel.
Nem com advogado, nem com nada do Daniel Alves. Então, ela não sabia de nada. Ela fazia assim, oxe, ela tá fazendo isso, mas eu quero que soltem o meu filho. E aí, as feministas no Brasil fizeram um maior levantamento, dizendo que ela cometeu crime, que ela é homofóbica. Aquela historinha toda. E aí que eu entro e digo, não. É uma mãe pedindo socorro. Eu quero ver o meu filho. Vocês não querem deixar meu filho preso porque... ela tá fazendo tratamento e ela tá aí dançando, fazendo festa. Aí você sabe que no Brasil tudo se muda, né? Falaram que ela fez isso pra revitimizar a vítima, isso. Que engraçado que quando a gente chegou lá, o vídeo era notório pelo país todo. Ah, já tinha vazado tudo. Todo mundo já sabia. Chegou no Brasil, sim. Todo mundo no México, todo na Europa já sabia quem era ela. Várias pessoas compartilharam. Todas essas pessoas estão sendo investigadas, né? Mas que compartilharam? Compartilhar. Lá eles são muito rigorosos. Muito rigorosos. Mas aí você vê a fake news. Por exemplo, como é que você controla? Aí eu vou também, assim, puxar uma sardinha pra mim. Quando o cliente é meu, eu paro. Aqui não. Você tem que ter uma assessoria de imprensa também. Com certeza. Você tem que saber o caos. Eu sou advogada. Eu não sou assessora de imprensa. Eu sou advogada. Eu não sou psicóloga forense. Sim. Entendeu? Então, cada um no seu quadrado. Só que você precisa de uma equipe. Eu tô com um escritório na família há 4 anos. Eu tô aqui ao lado do Edu, que eu amo demais, essa é quase uma vida. Mas por quê? Você precisa se capacitar, você tem que investir. Muita gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Você nem sabe quanto é. Sim. Quanto é que vale a sua liberdade? Tem um multidisciplinar, então, Sim. né? Com certeza. Quanto é que vale a sua liberdade? Inclusive, até para as vítimas realmente. Nós comentamos isso em um outro episódio. Até para quem realmente é vítima mesmo, né? Às vezes não é acolhida pelo Estado quem é vítima. Eu atendo... E elas deixam de procurar até. Exato. Sim. Eu atendo muitas vítimas no Instagram. E falo assim, doutora, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Eu falo, vem cá, o que é que tá acontecendo? Liga aqui pra esse número, fala comigo. Minha psicóloga vai te atender. Sério, doutora, eu achava que a senhora só atendia homem. Não. Eu atuo em falsa acusação de abuso sexual. Se você foi abusado, por exemplo, eu defendo muita criança. Sim. Isso que não tá divulgado. Muita criança eu sou assistente de acusação. E eu faço justiça. É isso que eu ia perguntar. Você atua como assistente de acusação também, né? Sim, bastante. Isso ninguém divulga, né? Não, e eu acho que é engraçado, sabe? Cadê a sororidade? Eu sou mulher. Sim. Eu só tô aqui fazendo o meu trabalho. Eu não tô aqui pra levantar uma pauta, não. Se o cliente, de fato, que eu atendo, ele é inocente. Doutora, mas isso é conversa de advogado. Desculpa. Isso foi uma forma que eu quis entrar no pior crime. Porque se fosse um pai meu, eu enlouquecia. Um irmão meu, sabendo que, se ele for culpado, ele tem que ser preso. Mas falando de atendimento de crianças, os piores casos que eu atendi na minha vida profissional envolveu criança. São casos assim que hoje, eu como eu tenho uma bebezinha pequena, eu acho que eu nem me sentiria capacitada para atender o caso como eu atendi ano passado. Como que fica a cabeça de quem recebe a informação? É muito difícil, são casos assim que você tem que ter muito estômago, você tem que ter uma calma muito grande, até para controlar a sua equipe, quando você consegue chegar na identidade da pessoa, não consegue prender a pessoa, você tem que controlar a equipe, porque assim, o pior caso que eu atendi na minha vida, eu tinha 1 mês de delegada, no plantão policial, chegou o policial militar falando, tem uma morte de um bebê de 8 meses no hospital público. Aí, uma morte, só que a médica falou que tem indícios de violência, só que ela não quer pôr no papel, ela quer falar diretamente com o delegado. Eu falei, mas violência, que tipo de violência? Aí o PM falou, não, a gente não sabe. Aí me dirigi até o hospital, a criança morreu, ela foi abusada sexualmente por um tio. O tio praticou sexo anal na criança e a criança morreu. Misericórdia. Sempre um familiar, né? E agora você... Pessoa mais próxima. A relação o estupro normalmente é na relação intrafamiliar. Exato. E aí, como que você atende um caso desse? Exato. Quando você põe a mão no cara, como que você se controla e controla a sua equipe? Pra não fazer justiça com as próprias mãos. É exatamente Porque, isso. Assim, eu nunca mais triste. esqueci esse caso. Faz muitos anos, mas eu nunca mais esqueci esse caso. Nunca mais achei... Mas chama muita atenção, mexe muito com a gente. Olha... Nem os presos aceitam essa não situação. tem como. Tanto é que ele morreu na cadeia. Morreu na cadeia? Morreu na cadeia. Eu soube depois que ele morreu na cadeia. E sabe o que é engraçado, doutora? Eu sempre boto minha equipe para atender junto comigo, até para minha segurança, né? Eu não atendo presencial, muito difícil. Sempre online. E há uns 3 meses eu atendi um cara muito famoso. E eu achei uma coisa estranha. Por quê? Na escuta especializada na delegacia, a criança tinha um amor por ele que trazia uma dúvida
Quando ela falava assim, quando é que meu tio vai voltar, Essa hein? escuta especializada é... Dentro da delegacia. É a lei do criança. depoimento sem A lei- dano. Aham. Hoje, o delegado, a gente não pode inquirir a vítima de a criança ou adolescente vítima de crime ou de Exato. abuso, violência sexual. Crime até 7 anos e crimes sexuais até 18 anos. Então tem que ter toda uma... A gente representa Exato. Uma psicóloga, tudo bonitinho. E o Estado dá isso. Sim. tem que dar, Tem né? que dar. Tem que dar. Tá bom, eu fiz a Mas pergunta tudo difícil. Eu bem, fiz, tá bom. dá. Tá bom, a gente Deveria, resolve. Tá bom, deveria dar. Deveria. E nessa escuta que foi gravada, É sempre com gravada áudio e vídeo. tem que ter. É uma lei muito bacana. Aham. Porque pra não revitimizar a criança Sim, novamente. sim. Exato. Num ambiente lúdico, Exato. entendeu? Livre de, não é da delegacia. Só que não existe contraditório, né, pra defesa, porque Sim. não tem aquisitação aí, Sim. né? Mas tudo bem. Não... Mas tudo bem. E nesse contexto, a criança falava com muito amor. E eu assisti e não falei uma coisa errada. Eu falei, bota ele na linha que eu quero falar com ele. Aí os familiares faziam assim, doutora, ele tá foragido. Eu falei, se eu não falar com ele, eu não passo valores pra vocês. Minha psicóloga não passou e tem uma coisa estranha. Quando eu comecei a conversar com ele, eu pedi pra todo mundo sair da linha. Sai todo mundo aqui que eu preciso só conversar com ele. E aí eu falei pra ele assim, como é que você fazia? Conta pra mim. Aí ele falou, doutor, eu introduzi o pênis 2 vezes só. Aí, rapaz, você vê assim, na hora, É muito difícil. o meu né? ódio na cara dele, aí eu deixei ele falar. Beleza. Aí mandei aqui pra equipe. Pede todos pra entrarem, por favor, que eu vou liberar todos. Quando entrou, eu falei assim, conversando com o fulano agora, eu acho que vocês erraram o escritório. Eu fico feliz por vocês terem me procurado, até pela demanda que esse caso vai explodir, mas eu atuo para falsas acusações de abuso sexual. Sim, eu não atuo para culpar. Doutora, quanto é o seu valor? Não tem valor, Doutora, pode falar que eu dobro? Você pode dobrar o que você quiser. Já botaram aqui muito dinheiro, meu amigo. Você não sabe o que é dinheiro. E eu nunca peguei. Você não vai ser o primeiro. Doutora, abre a exceção, pelo amor de Deus, doutora. Doutora, por favor. Não vai. Entendeu? E assim, doutora. Quando você olhava pra cara dele... É porque eu faço isso 24 horas, né? Quando o cara começa a conversar comigo, eu falo... Você já sente, a gente já eu consegue. faço. É engraçado que o meu psiquiatra, quando eu mando pra ele, ele fala assim, doutora, qual o diagnóstico? A gente já Aí sabe. eu falo, ele, você sabe? Pra que você tá me pedindo? Eu falei, porque o médico é o senhor, não sou eu. É bem complicado. Porque a doutora Grace, ela tem uma equipe de psiquiatra, psicólogo. Isso é bacana. Então ela faz esse atendimento, ela tem uma visão... Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Eu acho que ela acaba tendo mais sensibilidade e mais apoio Sim. na Sim, decisão dela. E sabe o que é interessante? Quando eu chego, eu atuo em muitos estados, né, no Brasil. Quando eu chego no estado que eu nunca atuei ou que eu vou começar a atuar, o juiz sempre me chama pra conversar. Sim. Fala, doutor, eu sei quem é a senhora, podemos conversar? Assim, doutor, o que é que tá acontecendo aqui? O que é realmente? Eu Pra falo, ele entender até, Exato. porque ele tem aquela análise fria dos autos, né? Exato. Ele não tem a análise que o delegado tem, né? O delegado ele tem contato com a vítima. Tanto é que às vezes a gente não consegue passar pro juiz o que a gente vê, porque a gente tem o contato pessoal com a vítima. Exato. E eu gosto de abrir mesmo. Foi a questão que nós conversamos E o aí. juiz é aquele contato frio, né? Então, Aham. Então, mas é que mesmo escrevendo, o contato. não é a mesma coisa. Ele Não é a é mesma frio. coisa. Não Ele é. é frio. Não é, sabe né? porque a gente... Sabe qual é o momento que você conhece o seu cliente? No confortável. É. Porque é confortável. Porque eu digo assim, se você mentir pra mim, você vai ter 2 trabalhos. Primeiro, você assinou o contrato. Os meus médicos atestaram você. Se existir qualquer dúvida ou no meio do caminho, eu descobri alguma coisa, eu saio do processo. E eu saio do processo com muita tranquilidade. E vou te Não tem falar história. que esses casos de crimes sexuais, às vezes ele dá uma mudada, um giro. Uma vez eu atendi um caso também, que era uma mãe que chegou puxando uma menina pelo braço. Eu vim aqui fazer um boletim de ocorrência porque meu marido abusa sexualmente da nossa filha Aham. há 12 anos. Eu falei, 12? Quantos anos a menina tem? A menina tem 16 anos, ela tinha. Eu falei, cara, desde os 4 anos. E aí chamamos o carro, chamamos a pessoa, tudo. A filha tem. A menina tem quantos anos? 16. 16. Abusa Há dela 12. há 12 anos. Começou há 4. Aos 4 anos. Aí registramos o BO, iniciamos a investigação. Quando eles estavam indo embora, a menina falou assim pra mim. Aí falou pra mãe, posso ir ao banheiro? Aí a mãe deixou e eu voltei pra minha sala. Já o BO feito, tudo lavrado, já pra despachado pra inquérito. Quando ela passou de volta do banheiro, ela falou, doutora, eu posso dar uma palavrinha com a senhora? Eu falei, pode. Ela entrou, ela fez, na verdade, não é bem assim. O que aconteceu? Eu falei, não. Ela falou, não, na verdade, eu tenho um caso com meu pai. Eu sou apaixonada pelo meu pai.
E a criança também que eu atendi, ela me falou isso quando eu atendi. Eu falei, ela tem um amor, e é engraçado que ela fala assim: ah, mas eu via meu pai no banho, eu chamava ele de pai, né, padrasto. O meu pai, ela dizia, não, às vezes meu tio. Então, assim, cria esse amor, porque ela não sabe o que é sexo, ela aprende ali. Ela aprende ali. Mas vamos terminar essa história aí. Ela falou, doutora, eu sou apaixonada pelo meu pai. Minha mãe não aceita. ela tem 16 eu não anos. quero que ele vá preso. Eu não quero, eu não quero Tá, mas fazer ela nada confirma que o ato Ela sexual ocorreu Não, ela antes dos 13 anos ou não? confirmou. Que já tem relação Já sexual foi. desde 18 anos ela tinha. Já que ela, foi. E que ela é apaixonada pelo pai, que o pai é apaixonado por ela e que a mãe, na verdade, ela falou pra mim, que a mãe, na verdade, é o grande obstáculo pra eles ficarem juntos, que ela queria que a mãe morresse. Ela Então falou é pra mim. simples assim, continua sendo um fato típico, é um fato- jurídico não, e culpável. E reprovável. Irreprovável. Muito mais, porque aquela Reprovável, menina, verdade. o único ensinamento que ela teve era do pai. Exato. A iniciação A figura dela foi de com o pai, né? Bem, Então mas ela figura de mistura. nós estamos vivendo que época? É uma mistura entre a Fim dos figura tempos. paterna e a figura de homem. Ela se moldou numa coisa só. Então, assim, é muito mais criminoso. É tão criminoso duplo quanto crime. imoral. É É imoral. como e matar e criminoso. esconder o corpo. Exato. Verdade. Então, assim, mas são esses casos. Então, é aquela reviravolta que dá, que aí você quer matar o cara, né? Mas, você quer doutora, pagar o cara, você quer matar eu ele. acho o seguinte. Aí você fala, eu vou Não, pegar doutora esse homem, eu vou Fabiana, matar não ele. mata. Não Eu vou mata. matar Não ele. mata ninguém. Porque você fala, como que um homem teve coragem de fazer isso com a própria filha? Sangue do sangue. É difícil, é difícil. Como eu falei, né? Crimes sexuais, nós estamos falando de problema de saúde. Você vê o comportamento do cara. Quando ele começa a falar, eu faço... Saúde, aí eu vou falar o quê? Uma saúde psíquica? Sim, Tá. saúde psíquica. E você vê assim, um comportamento deles. É a mesma coisa. É a mesma coisa também do quando você falou assim: ah, as redes sociais nós temos o quarto poder. Você já parou pra pensar que a mulher que levanta a pauta que foi abusada, ela sai de 1 seguidor pra 1 milhão de seguidores? Depois se candidata a isso e aquilo? Então, assim, essas falsas vítimas, elas enfraquecem, porque assim, quantas mulheres estão sendo abusadas? Aliás, ela descredibilizam Sim. quem de fato precisa da justiça, né? Exato. E assim, doutora, com todo respeito. E essas a- não têm acesso. Não tem acesso. Exato. tem acesso. Mas assim, Exatamente. com todo respeito ao delegado e à delegada de polícia, mas eu penso o seguinte: quando eu adentro uma delegacia, o Estado, ele deveria promover esse acolhimento, mas um acolhimento real. Mas é o escopo da Lei Maria da Penha, né? Exato. Infelizmente, é o correto. É o que a gente busca, mas muitas vezes não defendendo o Estado, não defendendo, mas a gente às vezes não tem estrutura. Você não tem Verdade. policiais. Às vezes é você, uma escrivã, que tá lavrando 50 BOs naquele dia, e um investigador que tá fazendo triagem. Então, às vezes não é má vontade do delegado em acolher. Às vezes é falta de estrutura. Ou muitas vezes às 4 horas da manhã você tá com uns 3 flagrantes pra fazer e chega uma vítima de violência. Uma vez aconteceu comigo. Chegou uma mulher, eu lembro até hoje, a minha sala era bem na frente do plantão, a mulher chegou, ela estava arrebentada. Arrebentada, o olho dela assim, muito machucada. Quando ela entrou, ela viu aquele mar de pessoas lá, Aham. ela tava virando as costas pra ir embora. Eu falei, não, pode voltar, pega a mulher ali, pega ela. Ela tava embora, ela falou, não, doutora, eu vou embora, eu volto depois. Se essa mulher fosse embora, ela nunca mais voltaria. Verdade. Ela E tinha não volta apanhado e mesmo. tinha apanhado muito. Se tornou prioridade, passou Na na hora, frente. paramos tudo e vou te dizer, não teve nenhuma reclamação. Os policiais militares entenderam, as vítimas que estavam lá de outros crimes, roubo, apropriação indébita, entenderam. Nós atendemos ela em primeiro lugar, fizemos o que tinha que fazer, mas assim, ela quase foi embora. Então, assim, se não fosse... É porque a gente estava se não- sem fazer nada? É porque Não, se eu não tivesse naquele momento, se eu não tivesse não. visto, Claro se eu que não. não tivesse visto, a gente, talvez num outro instante, eu poderia ter virado, pegado um papel na impressora e não tivesse visto aquela mulher Fabiana, lá. a gente conversou com o juiz de direito na semana passada aqui. Precisa mudar algumas coisas. E quando a gente percebe que a gente tem a liberdade de se aproximar da autoridade policial, da autoridade judiciária, Verdade. e eu vou falar até do Ministério Público também, Sim. para poder dialogar sobre aqueles fatos que estão ocorrendo, Eu a acho que gente, quem ganha é a população. quem ganha é a justiça. A justiça. É a justiça que A ganha. justiça que Mas, ganha. ô, Edu, deixa eu te falar um negócio. Como é que você vai conversar quando você é advogado das partes com o Ministério Público, que eu vejo assim, a falta, não é todos, mas nos meus casos, quando eu vou em alguns, eu vejo o Ministério Público dizendo: ah, doutora dos famosos, vem cá, se você não está feliz na sua profissão, pede exoneração, vem pra advocacia.
Eu sou advogada como qualquer outra pessoa. É muito difícil esse convívio. Por exemplo, quando você pega um MP que é feminista, que é professor de cursinho, que vai para as redes sociais para fazer o levante falando daquele tema que ele nem sabe o que foi que aconteceu, mas deu visibilidade, porque eu escuto muito assim, doutora, fala desse caso aqui. Eu falei, mas eu não sou advogada deles. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Mas tá na mídia, é o número 1. E eu vejo, com todo respeito, delegadas fazendo isso, que eu faço assim, mas como assim, produção? Quer dizer que eu, como advogada, fica feio, mas você pode. Para depois dizer assim, a defesa não respeita. Que a gente não respeita. Ô, Graça, na verdade, assim, Peraí, né? É assim, toda a profissão tem um lado bom e um lado ruim. Verdade. Infelizmente, nós temos até um artigo da nossa lei, da advocacia, que fala que somos iguais, né, doutora? Sim. Né? Ele funciona bem, né? Mas eu percebo. Na teoria. Mas eu percebo que isso é uma exceção, não é uma regra. A exceção é que nós, advogados, deveríamos também se impor mais. E eu percebo que o advogado não está se impondo. Porque o advogado quer lacrar. Não, e sem lacrar, ou com lacrar, por medo, por falta de conhecimento. O advogado às vezes tem medo de falar, se eu bater de frente com o juiz, ele vai me dar uma decisão desfavorável. Também. Sim. Mas tem que bater com coerência. Na verdade, às vezes ele tem medo de prejudicar o cliente dele em bater de frente com o juiz. Não, eu concordo, As exceções. Eu vejo o advogado mais querendo falar, não sabe nem o que tá falando, mas quer falar porque quer lacrar. Eu faço, mas a nossa classe também. Mas é a nossa classe que eu tô falando. É a nossa classe. Não, mas ela também, a nossa classe, por um outro lado, ela tá exagerando. Demais. Então, precisa ter um equilíbrio. O doutor Frederico tava falando de termos um meio apaziguador. Sim, é uma via intermediária. Entre o consensual e o contencioso. É lógico que ele tava falando das pessoas em si, do juiz, do advogado, ele tava falando das delegado, contendas envolvendo advogado, juiz. Às vezes dá. Para não entrar no tribunal de ética, não acionar o CNJ, ele defende que tem que haver uma zona intermediária aí, né? Um caminho intermediário. Mas essa zona intermediária... Mas quem seria essa zona? Então, mas essa zona intermediária, eu acho que ela também deveria... Porque às vezes ele acha que falta um diálogo, às vezes... Mas falta o diálogo. Mas, doutora, presta atenção. Fica brigando. Aí o advogado falou A, o juiz responde B. Aí começa aquela briga. Mas tudo começa pela educação, né? Se não tem educação, e às vezes um bom diálogo... Tete a tete, resolveria isso. Mas deixa eu falar uma coisa pra senhora. Teve uma delegacia que eu cheguei e pedi pra falar com a delegada, ela disse que não ia falar comigo. Então, mas aí eu tentei de novo. Tem bons e maus profissionais. Exato. Aí eu acho que eu posso falar por mim. É minha obrigação receber o advogado. Se eu vou deferir o que ele quer, se eu não vou deferir, aí são outros 500, mas receber, primeiro que minha sala é aberta. Entra quem quiser. Até gato, cachorro, papagaio entra. Mas lembro que eu tentei 3 vezes. Não, mas aí última, o agente me chamou e falou assim, doutora, é o seguinte, ela não vai lhe atender. O caso é dela, ela leva pra casa, delegado leva a casa pra casa. E eu falei assim, como assim? Falei, mas eu queria conversar com ela, até porque eu preciso apresentar ele, já é a 3ª vez que eu peço pra apresentar. Então, era interesse dela apresentar. Ela disse que ela fez uma nota pra mim falando o seguinte, que eu apresento quando ela quiser. Então, mas aí virou um pouquinho de picuinha, né? Exato. Aí já passou do campo profissional, virou picuinha. Isso, mas eu apresento quando eu quiser, só. Não é bom por aí. Aí o que eu quero te dizer, hoje, o Edu me conhece e sabe que assim, trabalho, brincadeira é brincadeira, trabalho é trabalho. E eu não gosto de sorrisinho e não gosto de levar pra broderagem. Eu gosto de conversar e dizer assim, doutora, eu tenho essas provas aqui. Exato. Quando é que a senhora vai finalizar esse inquérito? Doutora, eu quero fazer essas juntadas, porque eu ajudo. Eu faço o provimento 88. Outra coisa que eu também não faço e abomino quem faz. O advogado chega e fala, doutora, eu vou apresentar meu cliente, tem mandado de prisão contra ele? Se eu falo que não tem, se eu falo que pode apresentar, que ele vai entrar e vai sair pela porta da frente, eu Isso é ética. Agora, isso é ética. Eu acho mas nem todo mundo tem essa ética, ética, não. Isso é muito de... Mas assim, se para, é um desrespeito com o profissional. Você imagina o profissional... Se põe no lugar dele, o profissional fala, olha, cliente, vem, tá tudo certo, já conversei com a delegada, você só vai ser ouvido. E aí, porque conversou, a delegada já empenhou a palavra que não haviam mandado... E aí a pessoa vira as costas, aí na confiança apresenta o cliente, sai preso? Sai preso. O que é isso? Aí prejudicar o profissional que tá do outro lado. Eu não faço isso, eu deixo claro. Tem, não tem, pode apresentar, é minha palavra, eu tô dando minha palavra.
Minha palavra vale muito mais do que um pedaço de papel. Claro que sim. Vai sair do jeito que entrou, eu preciso ouvi-lo. Se posteriormente vai ter um mandado de prisão, aí são outros 500, mas nesse momento é a oitiva. Exato. Mas a senhora já teve na situação de advogado juntar depoimento porque delegada, a senhora não quis atender, ou então do nada o advogado foi lá e juntou o depoimento do cliente? Não, já teve nunca isso? tive. Eu tive uma situação... Eu tive poucos problemas com advogados. Que bom. Poucos, muito poucos, assim. Foi advogada, né? Foi advogada. E assim, os problemas que eu tive eu consegui resolver no tete a tete. Às vezes o advogado vai muito emocionado, às vezes, na delegacia. É verdade. Eu percebo assim, eu falo, nossa, ele vai me bater. Ele já entra assim, com 10 pedras na mão, eu falo, mas o senhor tá nervoso? Assim, não tô entendendo, houve algum problema? Senta aí, calma, vamos conversar. Você tá fazendo o seu trabalho, eu tô fazendo o meu, eu não vou ganhar mais por isso, meu salário vai cair no fim do mês, eu quero, e o senhor também, vamos, aí meio que desarma mais, às vezes o advogado, ele não sei se, é o que você falou, com algum trauma, porque já foi maltratado, já teve problemas, Exato. mas às vezes ele entra com 10 pedras na mão, lá na delegacia, muitas vezes. Teve um caso recente que, pela 4ª vez que eu tentei apresentar ele, ela disse não, eu juntei tudo que eu tinha de linha do tempo e o depoimento dele. Engraçado que eu falei, ela vai armar, ela não me deixa ter acesso a esse inquérito, eu vou juntar, vou pegar aqui a nota de recibo do agente e vou ficar de boa. Uma semana depois ela adentrou a casa do meu cliente, às 4h pouca da manhã. Olha só, eu tentei levar ele por 4 vezes. Ela não aceitou. Ela adentra a casa do meu cliente às 4h50 da manhã pra pegar um celular. Tá de brincadeira, né? Ela entra... Comandado, né? Comandado pra pegar um celular. Tá. O caso do cliente, já sei qual que é o de Recife. Esse é o caso de Recife. Vamos deixar para lá. Mas é assim, é óbvio que não pode entrar às 4h50. Exato. Mas me diga quando é que ele pode entrar. Fala pra mim, Edu, porque a grande maioria não sabe. Fala pra mim quando é que o delegado pode adentrar a casa de qualquer ser humano. Vamos por regra. Depois das 6. Mas vamos ser mais específicos? Vamos. Com o pôr do sol, né? Exato, e cada estado tem um pôr do sol. O amanhecer e o crepúsculo que a gente usa. E hoje em dia tem a lei do abuso de autoridade, que nos dá um parâmetro de quando a gente pode entrar. Ao contrário senso, né? Sim. Exato. Então, hoje tá um pouquinho mais elástico. É das 20 até as... Que na verdade, a gente eu particularmente por precaução não uso, mas fala que é das 5, que constitui abuso de autoridade adentrar em residência com ou sem mandado, das 21 às 5. Exato, mas então, aí, doutora... se a gente fizer um contrassenso, em tese poderia das Arraiar do Sol, né? Das 5h10 até as 20h59. Eu não acho. Mas é uma coisa meio abstrata, Fabi. Sim, mas o Nordeste, 4h da manhã, tá claro. É isso que eu ia falar pra você. 4h da manhã, tá claro. Eu estava no Mato Grosso e 5h pouca tava um solzão. Porque cada um é regional, né? Exato. É muito regional. Mas, por exemplo, eu fui questionar sobre isso com alguns delegados que são meus amigos. Eu falei, mas... como assim? Vocês sabem que tá errado, mas doutora, a gente usa a lei de abuso de autoridade. Eu falei, tá, mas já tá pacificado. Se você faz isso, eu derrubo. Como assim? Você tá enxugando gelo. E sabe o que é engraçado, Edu? Quando eu faço mentoria no meu escritório, que eu converso com os advogados do Brasil inteiro, eles não sabem disso. É difícil. Não, o dia clareou. Não. Quando foi? Aí eu vou lá e boto no Google. Raiado o dia naquela data tal. Você, por exemplo, você já sabe amanhã que hora vai raiar o sol. O nascer do sol. O nascer do sol, exato, o nascer do sol. Então... Tô até vendo um artigo aqui da lei de abuso. Então, assim, aí eu fui ler a lei de abuso de autoridade e entendi o que é que, de fato, os delegados, eles se prendem a isso. Porém, o advogado que tá combativo, quando eu fiz o habeas corpus, o próprio juiz falou coerente, que não pode, E sabe o que é engraçado? A delegada, no relatório dela, ela colocou que adentrou às 4h50 da manhã. Falei, ela colocou? Colocou, eu falei... Aliás, a autoridade judiciária que deferiu o mandado é ela que vai apreciar se a legitimidade da entrada da delegada dentro da residência, né? Exato. Aí, doutora, quando eu venho e falo que existe um abuso de autoridade, eu sou advogada que não é bem-vinda, sou advogado que quero mídia, mas sabe o que é engraçado? Vamos fazer nota de repúdio contra a doutora, vamos buscar o AB, que não fizeram nada, só que eles quiseram mídia. Eu só mostrei a verdade e tirei o meu cliente. Um beijo pra vocês, até um outro momento.
Entendeu? Você não fazer Ainda mais no caso dela, não daria nem pra justificar na lei de abuso de autoridade, porque a lei fala, né, das 21 às 5 horas da manhã é abuso de Exato. autoridade. 5 horas da manhã. É das 21 Mas daí, às 5 horas da manhã. Eu acredito que por uma questão de regra, eu tiro que uma regra meio aqui da polícia, e aí a Fabi vai me dizer se eu tô certo ou se eu tô errado. 6 horas é um local... 6 horas, eu acho. Porque 6 horas independe da região. Tá vai claro. chovendo, não vai aparecer sol, Independe da região, tá vai estar claro. nublado, Seja 6 no horas. Oiapoque ou Chuí, vai estar claro. Não é? Então eu acho que é mais seguro. Tá Eu lá, também acho mais chega lá, seguro. chega lá, 10 para 6, espera 6 horas e entra. Exato. Sabe o que é engraçado? Eu acho que a polícia, ela tem, quando tem realmente homens disponíveis, mas cerca o local, Sim. e só esperar. É tão óbvio, mas não sei se é a sede de mostrar que isso e aquilo, que eu fico assim. Aí vem o advogado, que não é do Estado, e fala, não, vamos parar isso aqui, porque de fato meu cliente não cometeu crime, isso aqui é picuinha de delegada com delegado. Aí eu sou errada, porque eu falo isso. Não, uma vez um advogado, eu falei que eu tive poucos bate-bocas, mas um que eu tive foi envolvendo mandado de busca. Foram 12 mandados de busca que foram expedidos. Só que a gente estava investigando uma associação criminosa. Só que a gente... Eu ia perguntar, 12. Era uma associação criminosa, e aí eram 12. Então a gente não dava para cumprir os 12 concomitantemente, a gente não tinha pessoas para isso. E aí a gente foi cumprindo. Então a gente foi, vamos cumprir do alvo 1, alvo 2. Aí o advogado entrou, ele sabia, a gente comentou que era uma operação que a gente estava. Ele queria acesso aos autos naquele momento. Aí eu falei, doutor, eu não tenho como franquear acesso aos autos, porque a investigação, a operação está em andamento. Eu tenho mandados. Não, mas isso é abuso de autoridade. Eu falei, então tá bom, doutor. Faz assim, peticiona, vai no juiz, vai no Papa, vai na casa onde você quiser. Mas eu não vou franquear, porque senão frustra minha. E ele não entendia, Eu falava 2, 3, 4, ele não entendia, ele queria acesso, ele queria o CNJ. Me dá o número do CNJ. Aí eu falava, ele falava, me dá o número do CNJ. Eu falei, doutor, eu consigo te dar o número do CNJ no final da semana, tá bom? O senhor volta aqui no final de semana, eu dou. Mas no CNJ não ia aparecer, iria aparecer no inquérito principal? O CNJ do apenso, ele queria dar cautelar. Tá. Que tinha os 12 mandados que não estavam cumpridos ainda. Não faz sentido. Não faz sentido eu disponibilizar o CNJ. Mas eu vou dizer uma coisa pra senhora. Aqui em São Paulo, uma vez, uma amiga estava numa operação de busca e apreensão de Orives. E me ligou desesperada. Graça, me ajuda, por favor. A Sara Bernardes, gente boa, maravilhosa. E quando eu cheguei lá, eu não entendi aquilo ali. Não é minha área, entendeu? Mas eu tava ali pra dar um apoio a ela. E aí, quando eu falei, cadê ele? Tá aqui, o cliente tá. Mas por que ele tá se escondendo? Graça, tá bom. A polícia pegou ele, daí voltamos pra delegacia. Quando eu cheguei lá, eu falei para o delegado, que eu já sabia que era ele, e ele tava perto de mim apaisando. E eu falei, esse é o delegado. Não, esse é o delegado. Quando eu cheguei, eu falei, doutor, eu quero acesso aos autos. Ele falou, não vou lhe dar acesso nenhum. Eu falei, então ele vai sair comigo agora. Até porque se o senhor não me mostrar esse mandado, ele vai sair comigo agora. E aí foi um bate-boca. O mandado dele eu queria, porque não tinha, eu não podia mandar lá, não tinha mandado. Não tinha. Aí eu falei, ele vai sair comigo agora. Eu comecei a chamar o povo, né? Vim pra cá com a delegacia. Não, sem mandado não dá. Né? E aí, quando a gente me chamou, falou, doutora, por favor, segura aí que a senhora vai sair com o seu cliente. Eu falei, tá me tirando, pô? Não, porque nesse caso é diferente. No meu caso, ele queria acesso aos outros mandados de outros. Não faz sentido. Eu falei, doutor, se o senhor não quiser que o seu cliente seja ouvido hoje, não tem problema. A gente deixa eu terminar a minha operação e o senhor apresentar ele, não tem. Ele não entendia. Aquele homem não entendia. Mas o aí começou a me dar uma falta de paciência. Olha, aí eu falei, sabe que eu vi o Dr. Douglas? Ele foi numa diligência, enfim, eu não vou contar muitos detalhes, mas ele foi numa diligência e lá era uma casa de investigação da Polícia Federal. E ele falou que ia entrar. Sim. E o policial não se identificou, o policial federal tá numa investigação um pouco mais sigilosa, e ele tá batendo o pé que vai entrar. E o doutor Douglas é gatinhoso. Aí ele falou assim, tá bom, eu não vou entrar. Mas eu vou cercar isso de viatura, ninguém entra e ninguém sai. Ele faz isso até às 6 horas da manhã. Ele ficou, tá certinho. Aí quando deu 6 horas da manhã, ficou. Não, abriram, foi que ela entrada. Eu tô Douglas Não, mas ele é muito inteligente. Tá certo, não vou entrar. Tá mas bom, eu vou fechar isso aqui de viatura. Ninguém sai. Ninguém sai. E ele é calmo, assim, ele é sossegado. Mas eu acho assim que se a gente diminuir o tom de voz
e poder conversar e dizer, doutor, olha, eu tenho essas provas aqui, o senhor tem essa. Doutor, o senhor vai prender? Tá bom, então prende, faz o trabalho do senhor pra eu fazer o meu. Não esse bate-boca, Então não chega a essa lugar nenhum. picuinha. Porque aí você começa a estressar, Aí eu vejo fulano falar, fazendo nota de repúdio, eu digo, mas meu Deus, eu tava na frente deles, eles não falaram nada comigo. Aí eles vão pra televisão e eu... E assim, é muito desgastante. É muito desgastante. Fabi, se a gente deixar a doutora Graciele falar, ela não vai parar mais. Eu também, né, falo pouco, né? Esse o senhor negócio também aqui- fala pouco? Esse negócio aqui não o vai... senhor tudo fala certo. pouco, Não, né? não, O senhor eu falo menos, eu falo menos. Eu vou perguntar pro pessoal aqui se ele fala pouco. Depende do dia. Graça, Olha lá, o operador ele tá rindo, ó. é elas que falam muito. Quem fala? Nós E ou o não doutor vai pro Eduardo? corte, viu, Michel? Não vai pro corte. Graça, a gente tem mais uma entrevistada e já extrapolamos o tempo que a gente tinha. Passa pra nossa- rápido. Passa Muito. rápido. É um prazer muito grande estar contigo. Realmente, toda vez que a gente está junto, é um grande aprendizado estar com você. Você Recíproco. sempre traz casos novos, a gente sempre bate papo diversos, né? É verdade. E agradeço de coração a tua vinda até aqui. Espero que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam tirar grande proveito de uma advogada como essa, de uma delegada de polícia como essa, para que a gente forme mais pessoas Verdade. no ramo Eu do acho. direito, Pelo certo. para que as pessoas se aprimorem. Exato. Porque eu não nasci sabendo tudo, doutora Não Fabiana tem não sabia. E a gente é um eterno aprendiz, Não né? tem Essa é a como. grande verdade. A Aliás, gente é um eterno nós aprendiz. estávamos tendo uma aula aqui de direito marítimo um dia desse sem saber Nossa, o que era isso. É a Maradona, vou Não falar é? porque é a Maradona. Mas assim, Grace, muito obrigado pela sua Que participação. agradeço. Esse espaço é seu sempre que precisar. Sempre que houver os ataques, estamos aqui Adoro. para defendê-la, para andarmos junto. E conte com a gente, conta com esse podcast, conta com esse colega, com esse advogado, com essa delegada de polícia que tem Sim. muito a ensinar, Verdade. sabe? Muito Verdade. aprender Esse também. espaço é um espaço seu. Eu que agradeço, tá? Mas hoje você me deu um presente. Não só por conhecer a Fabiana, mas eu acho que é o momento de dizer para os delegados e delegadas de polícia que eu não sou inimiga de vocês. De jeito nenhum. Eu tô aqui, de fato, fazendo o meu trabalho. E eu respeito e também quero ser respeitado. Agora, se em algum momento da minha fala, porque eu sou combativa, eu falei alguma coisa que soou estranho, é só conversar comigo. Eu sou brinco, acessível com eu qualquer brinco que pessoa. na delegacia, eu brinco, meu marido vai me matar, mas eu brinco, eu falo assim, se a pessoa vem com jeitinho, arranca até minhas calças. eu falo pra minha equipe, eu falo, e se vem com jeitinho, arranca até até quem não tem direito, porque assim, nada como a educação. Exato. Às vezes, doutora, vai desarmada na delegacia. Às Sim, vezes. sim, sim, Vai às vezes com o coração aberto. E aí, se efetivamente não for a recíproca não for verdadeira, aí a senhora se mune da sua combatividade e aí vai. Mas às vezes é um ser humano, a gente tá aqui, a gente é tão ser humano. E o primeiro contato é o nosso cartão de visita. Né? Exatamente. Mas assim, doutora, nesse caso eu tô falando pra mostrar a todos que é uma paz, porque houve um mal entendido. Exato. E esse mal entendido, eu vejo muitas pessoas ainda mandando mensagem falando, olha, eles estão com repúdio contra você. Eu não sou inimiga da polícia. E eu gostaria, sim, que eles entendessem Com que certeza. em algum outro momento eu posso estar defendendo eles. Sim. Entendeu? E se houve uma fala que saiu do contexto, é simples, meu telefone tá aí público, se a minha equipe atender, vai me passar na hora e eu vou ligar pedindo Tem um ruído desculpa. na comunicação Exato, aí, e assim, né? eu tô muito feliz de lhe conhecer, espero que a gente possa Com certeza. fazer mais polêmicas, né, Edu? E Edu, eu te amo, né, meu amor? Eu sei, Eita! querida. A recíproca é verdadeira. Eita, Obrigada. Muito obrigado a todos. Um abraço. Assista a gente no nosso Fala Comigo Direito, ative o sininho, sigam a gente nas redes sociais, @Eduardo Fonseca Advogado. Sigam lá, fortaleça. A doutora Fabi também tem um Instagram, pode falar? Pode, @RosvaliaFabia. Eu posto conteúdo jurídico também, que eu dou aula, então... Legal, já vou disposição. seguir. Graças. DRA.Graciele Queiroz. Esse é o mais famoso de todos, esse é o que dá mais. É cheio de famosos. Muito obrigado, Graça, muito obrigado, Fabi. E uma boa noite a pra todos. todos.